Olá, nós vamos seguir com os nossos encontros semanais nesse espaço que a gente está falando sobre voz e comunicação, entendendo a voz e a comunicação como um instrumento de trabalho, mas também um instrumento de expressão e um instrumento de presença. Nas últimas semanas nós temos falado sobre a voz profissional, tanto a voz falada quanto a voz cantada, e hoje eu vou falar sobre uma questão que tem surgido aqui. As pessoas têm deixado pedidos para eu falar sobre alguns assuntos, e um deles foi bem pedido, que é sobre o cansaço vocal, ou a fadiga vocal, ou o cansaço da voz. E é bem importante que a gente fale sobre isso mesmo, porque muitas pessoas têm a voz como instrumento de trabalho. E como é que é essa queixa? Ela diz assim, as pessoas falam, começa um dia com a voz boa, e aí vai sentindo que vai perdendo qualidade, às vezes vou dar uma aula, tem uma sequência de aula, na primeira aula minha voz está de uma forma, depois na segunda está de outro jeito, vou sentindo assim um cansaço bem na região mesmo da laringe, a voz vai mudando de qualidade, vai ficando mais rouca, eu vou sentindo dificuldade porque tenho falhas, se eu vou cantar uma música, tem uma sequência de músicas, um repertório definido, na primeira música eu consigo, na segunda, para eu dar conta, preciso fazer mais força. São as queixas mais comuns relacionadas a cansaço vocal que eu costumo escutar. E o que eu tenho para dizer é que isso não precisa ser assim, tá? Isso não precisa ser normalizado. E a gente normaliza quando a gente fala, isso é normal, porque eu uso bastante a voz, porque eu usei bastante a voz, porque eu canto bastante. Mas uma boa preparação vocal pode evitar essa situação que é muito desgastante. É desgastante vocalmente, mas também emocionalmente. Sempre há dúvida de saber se eu vou ter uma voz que vai aguentar, ou vai suportar, ou vai se manter boa na minha atividade profissional. É um desgaste que a gente não precisa ter, né? Então, o que precisa fazer? O que é necessário fazer quando a gente sente que tem um problema na voz relacionado a cansaço? Uma boa investigação que a gente costuma fazer no consultório é entender o motivo. Às vezes o motivo está relacionado ao excesso do uso da voz, às vezes está relacionado a um pouco trabalho respiratório, ou um trabalho inadequado respiratório. Esse cansaço vocal pode estar relacionado a uma tensão associada ao uso da voz, um comprometimento da musculatura envolvida na produção da voz, ou um uso inadequado dessa musculatura, muita força, uma força em excesso que às vezes é associada a um resultado vocal esperado e que não precisa ser dessa maneira. Alterações orgânicas também podem trazer o cansaço vocal, ou seja, são vários os motivos e a gente precisa investigar, mas eu quero dizer que na maioria dos casos isso é ajustável. Isso quer dizer que a gente não precisa conviver com o cansaço vocal. Ele precisa ser trabalhado dentro da sua origem. Então, qual é o motivo? Trabalhar a musculatura a favor do uso da voz, para que isso paulatinamente seja diminuído e eliminado da sua rotina. Um profissional da voz, seja ele da voz falada ou cantada, não precisa conviver com cansaço vocal. E eu queria trazer um ponto de reflexão. Já reparou que a gente respeita o cansaço do corpo? Então, quando a gente se sente cansado, a gente descansa, procura uma postura diferente, vou sentar porque estou cansado, vou dormir porque estou cansado, mas a gente não consegue usar esse mesmo formato, esse mesmo cuidado para o cansaço vocal. Mas, gente, voz também é corpo, né? A voz também faz parte do corpo e faz parte do nosso trabalho, faz parte das nossas relações, a voz faz parte da nossa identidade. Então vale a pena a gente cuidar e entender principalmente de que esse esforço não precisa fazer parte do nosso cotidiano, não precisa fazer parte do nosso dia a dia. Então tem como se tratar isso e precisa ser investigado. Então a pergunta que eu faço é como é que a sua voz termina, né? Como é que você termina o dia com uma voz? Qual é a qualidade dela? Ou não seja o dia, sua rotina, o seu trabalho, sua performance, o seu repertório, como é que ela termina? É igual quando começa? Qual é o grau de conforto que você tem vocal diante das suas atividades profissionais? Tem que fazer força para conseguir terminar o que você precisa fazer? São sinais importantes que não podem e não devem ser deixados de lado.
a gente precisa ficar muito atento, porque quando a gente descobre o motivo, é fácil tratar, né? E algumas vezes também a gente só percebe que estava com muito esforço diante da fala confortável, da voz, uso da voz confortável. Aí a gente percebe que estava de fato usando muito empenho vocal, muita força, a musculatura de um jeito que não é adequado. Então meu pedido é, vamos olhar com atenção, né, nessa produção da voz falada e cantada e procurar encontrar solução para isso. O cansaço vocal definitivamente não deve ser algo com o qual a gente deve conviver, você que é profissional da voz principalmente. E vamos seguindo com os nossos encontros aqui, um espaço onde a gente vai sempre refletir sobre o uso da voz, da comunicação, seja na voz falada, seja na voz cantada. E isso é muito importante, porque afinal, tudo começa pela comunicação. Até logo!